prepara que nas próximas semanas vai ter muita bomba sobre esse assunto. Ó, faz 2 meses eu fiz um vídeo aqui no canal falando que funcionários da TV Brasil enviaram um dossiê bomba à CPI da Covid, provando que o governo Bolsonaro faz com que eles mudem as pautas, ou seja, está havendo um uso político, para fins políticos da TV Brasil. Eles não podem falar muita coisa, eles sofrem censura, sofrem pressão. Ok, agora, funcionários da EBC é a Empresa Brasil de Comunicação, ela engloba a TV Brasil e várias rádios e uma agência também de comunicação. Funcionários da EBC, ou seja, é muito maior. Funcionários da EBC fizeram um relatório bomba também, enviaram agora para a CPI da Covid nessa semana, um relatório com 126 páginas, que mostram que não só a TV Brasil, mas toda a rede de comunicação do governo federal, que, veja bem, é uma rede de comunicação que deveria ser neutra, não importa qual o governo, está sendo usada pelo Bolsonaro para fins políticos. A Rádio Nacional do Amazonas, Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Rádio Nacional de Brasília, TV Brasil, Agência Brasil, todas estão sendo usadas para fins políticos e está havendo censura, está havendo gente sendo demitida, gente que não está conseguindo subir na carreira ou que está sendo sabotada porque está contra o Bolsonaro ou, às vezes, simplesmente porque tentam veicular uma matéria falando sobre as mortes na pandemia ou alguma coisa assim. Tá havendo censura de todos os tipos durante a pandemia e isso tudo foi encaminhado para a CPI da Covid. Tem muita prova contra o Bolsonaro e contra membros do governo Bolsonaro que atuam nessa área. Eu vou explicar tudo isso porque a coisa vai ficar feia para eles. São muitas provas. Os funcionários de lá dentro é que fizeram isso. É um dos motivos pelos quais querem a reforma administrativa. Que aí não vai ter funcionário de carreira para denunciar os crimes que eles cometem. Eu vou explicar isso, mas antes, um segundinho. Se você é fora Bolsonaro e quer ver esse desgoverno cair, então inscreva-se aqui no canal. Agora, vamos falar sobre EBC e a coisa vai ficar ruim. Eu tô até sorrindo que a coisa vai ficar ruim para o Bolsonaro. Tem muita prova. Tem muita prova. Fizeram um dossiê. O dossiê que fizeram os funcionários da TV Brasil mostravam algumas coisas. Tinham vários pontos. Um dossiê de 111 páginas com muitos pontos. Por exemplo, no dia em que houve... o Brasil chegou a 10 mil mortes, se eu não me engano, e o Bolsonaro falou, e daí? Lembra disso? Estavam fazendo uma matéria sobre o dia do Bolsonaro e colocaram esse vídeo na matéria. Foi censurado. Foi censurado e o jornalista foi repreendido. Não era para mostrar o e daí do Bolsonaro. Nem se fosse para mostrar de uma forma neutra. Não. Simplesmente censura isso. Bolsonaro falou uma coisa que é impopular, que as pessoas não deveriam ouvir, então censura. Isso constava diretamente no relatório da TV Brasil. Agora o dossiê da EBC não vazou o dossiê, mas muita informação vazou. Eu tenho certeza, os senadores passam para jornalista A, passam um pouquinho para jornalista B, ou às vezes, recebe o dossiê, vão conversando, aí quando vê vai vazando uma coisa ou outra. O que vazou foi o seguinte, isso tudo vem de cima. A cúpula da EBC está sendo cooptada pela SECOM, que é a Secretaria de Comunicação do governo Bolsonaro, que quem fazia, até alguns meses atrás, era o Weingarten. Tiraram o Weingarten e colocaram outra pessoa ligada ao Carlos Bolsonaro lá. Então, o Carlos Bolsonaro de cima, ele comanda o gabinete do ódio, ele comanda também o que acontece na SECOM e na EBC. E aí engloba as rádios também. As rádios, por exemplo, não podem fazer matérias que falem do número de mortes da Covid. Média de morte subiu. Não pode. Não, média de morte subiu de jeito nenhum. Dá notícia neutra, o Brasil teve tantas mortes e foca no número de recuperados. Eles são obrigados. Toda a EBC é obrigada a focar no número de recuperados. Ou seja, em vez do placar da morte, eles chamam de placar da vida. Olha, temos 23 milhões de recuperados, que é um número ridículo, que é praticamente você exaltar o número de casos. É mais uma prova de que o governo Bolsonaro aposta na imunidade de rebanho, porque ele fala, 23 milhões de recuperados, são 23 pessoas que estão imunizadas, apesar de já estar provado que a Covid é uma doença que você não fica imunizado 100% depois de pegá-la. Tem gente que pega 2, 3, 4 vezes. Então, e a segunda vez tende a ser pior do que a primeira. Então é ruim pegar. Tente não pegar Covid. Aí, eles são censurados também, não só na TV Brasil, mas também nas rádios e na Agência Brasil, para falar de qualquer coisa que aconteça negativa no Ministério da Saúde e na pandemia. Veja bem, o relatório enviado da CPI foca nessa parte, não foca no resto do uso político da EBC, foca na parte da pandemia. Eu vou te dar outro exemplo. O Brasil chegou a 100 mil mortos. E eu lembro que no dia em que o Brasil chegou a 100 mil mortos, o Bolsonaro estava passeando de jet ski. E ele até parou para comer um churrasco, tinha um pessoal num iate, numa lancha, sei lá, fazendo um churrasco. O Bolsonaro parou lá para comer e conversar com eles. Pois bem, nesse dia, a TV Brasil e as rádios não puderam falar qual foi a agenda do presidente. O que o presidente fez hoje? Não! Fala de qualquer outro assunto, ou seja, enche linguiça aí
para dar o tempo dos jornais, o tempo do noticiário, mas não fale que o Bolsonaro estava passeando de jet ski quando o Brasil chegou a 100 mil mortes. E também não foque no fato de que temos 100 mil mortes, simplesmente foque no fato que temos, sabe, eu não lembro quantos tinham recuperados, até porque eu não vejo esse ranking, que é um ranking ridículo. Foque que temos aí, ó, 1 milhão de recuperados, não foque nos 100 mil mortos. Não coloquem gráficos, eles são proibidos de colocar gráficos de número de mortes e número de casos, são proibidos, não pode, ó, não tem que ter gráfico, a não ser quando o número está caindo. E eles são obrigados a utilizar a comunicação do governo Bolsonaro de maneira a falar bem de remédios sem eficácia, exaltar tratamento precoce e não chegar a falar mal das vacinas, mas desacreditar, colocar em notícias, informações que ponham em dúvida a eficácia da vacina. Tudo isso acontecia na empresa da Brasil de Comunicação. Tudo isso é crime de responsabilidade. E o pior, não é crime de responsabilidade, vai dar impeachment, não é nem isso. São crimes que dão cadeia, não só para o Bolsonaro. Por quê? Porque esses funcionários da EBC e também os da TV Brasil, mas esse relatório da EBC é mais complexo, tem mais detalhes e mais provas, mostram o quê? Mostram comunicações internas de gente do alto escalão dizendo para as pessoas, ó, não faça isso, olha, isso é cortado aqui, ó, isso não pode. Ou seja, agora há provas. É por isso que você vê o Bolsonaro, toda a direita, querendo a reforma administrativa. Por quê? Porque assim, se tem reforma administrativa, o que vai acontecendo com o tempo? Os funcionários vão sendo demitidos, os funcionários públicos os servidores vão sendo demitidos, vão se aposentando, e aí no lugar deles entram funcionários que são escolhidos por quem está no governo. Aí imagina se chega o Bolsonaro no governo e ele pudesse simplesmente demitir todo mundo que está na EBC, na TV Brasil, nas agências oficiais, em tudo quanto é órgão público, e colocar só gente dele, só bolsominion em todas as áreas. Aí sabe o que acontece? Eles todos podem cometer crimes juntos e não vai ter ninguém para denunciar. Porque agora o que está acontecendo é o seguinte, os servidores de carreira, assim como aconteceu no Ministério da Saúde, que um servidor de carreira foi quem denunciou o crime da Covaxin, agora os servidores de carreira, eles recolhem as provas lá de dentro, internamente, e fazem dossiês, enviam ao Ministério Público, à CPI, a quem quer que possa investigar para acabar com a mamata deles, ou, no caso, para acabar com os crimes que estão sendo cometidos durante a pandemia de comunicação. Mas se não tivessem servidores de carreira, imagina, seriam só bolsonaristas? Jamais saberíamos disso. Jamais. Seria muito mais fácil para quem está no poder aparelhar completamente o Estado. Eu lembro que tem alguns países em que não há funcionalismo público como há no Brasil, em que muitos cargos não têm nenhuma estabilidade e pode acontecer exatamente isso que eu falei. Muda o governo e mudam todos. Na Polônia, na cidade onde eu morava, também tinha eu conheci algumas pessoas que trabalhavam na prefeitura e falavam, ó, se mudar o prefeito, todo mundo aqui vai demitido. Então todo mundo faz campanha para o prefeito para manter o emprego, senão a gente está ferrado. Só que lá não tem a cultura de corrupção que tem no Brasil, onde a corrupção é absolutamente tudo. Na CPI a gente ficou sabendo da corrupção, iam roubar, no caso, iam roubar na compra da Covaxin, depois iam roubar no transporte com a VTC Log, depois iam roubar até na seguradora, até o seguro do transporte, que ia custar $1 milhão, uma coisa assim, até o seguro era roubado. Tudo, em todas as partes do processo, eles roubam. Aí roubam na compra das seringas, na compra das agulhas, roubam em tudo que você puder imaginar. Em todos os processos, entre comprar vacina e ela chegar dentro do seu braço, o governo Bolsonaro tentou roubar dinheiro no caso da Covaxin e das outras vacinas, ó. Se investigar direitinho e estão investigando, a gente começa a perceber que sim. Tanto é que o contrato aditivo da VTC Log para a pandemia, um contrato de mais de 80 milhões de reais, 89,5 milhões de reais, foi cancelado. Por que foi cancelado? Porque tinha corrupção. Contrato assinado pelo Roberto Dias. Isso tudo só veio à tona porque funcionários, servidores públicos de carreira denunciaram. Então é por isso que a gente tem que lutar contra a reforma administrativa, porque senão, ó, vão aparelhar completamente o Estado. E veja bem, agora é o Bolsonaro. Depois vem alguém um pouquinho mais inteligente que o Bolsonaro, um Dória da vida, espero que nunca seja presente, mas em algum momento vem alguém da direita, um Temer, e aí nunca mais a esquerda volta ao poder, porque eles aparelham absolutamente tudo, eles têm controle de toda a comunicação, toda a verba, vão ter todos os funcionários, desde o escalão mais baixo até o escalão mais alto, aparelhados, e com certeza, com o Estado completamente aparelhado, eles fazem de tudo para que a esquerda jamais volte ao poder. E o carro de som. Ele é o culpado.
Meu Brasil! Vai agora mesmo no YouTube e se inscreva no canal Plantão Brasil! Olha o desemprego, deixa o povo em alvoroço, a fome tá de volta e o povo na fila do osso. E o gás tá caro, a energia já subiu. Esse Bolsonaro tá acabando com o Brasil. Ele é mentiroso, só enganou o povo, mas o povo não é bobo, não vai cair de novo. Bolsonaro não, ele é o culpado dessa inflação. Bolsonaro não, ele é o culpado dessa inflação. Tá aqui um trecho de carro de som lá no centro de Belém, no Pará. A gente roda de norte a sul, leste a oeste, capital e interior. A gente vai pra cima desses bandidos. Quem quiser apoiar embaixo do vídeo, o botão seja membro. E no primeiro comentário deixa Pix, PicPay e as outras redes sociais. E prepara que nas próximas semanas vai começar a vazar mais coisa desse dossiê e tem muita prova. Prepara, viu? Falou!